E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Meu nome é Paulo Henrique Helene e hoje a gente vai estudar qual que é a diferença entre os crimes e as contravenções, assunto muito importante dentro da disciplina de Direito Penal. Então vamos lá? Antes de traçar para vocês as 8 diferenças existentes entre os crimes e as contravenções, que nada mais são as principais diferenças, eu quero fazer para vocês uma nota introdutória. Gente, você tem que lembrar do seguinte antes de analisar crime e contravenção, que crime e contravenção nada mais são do que espécies de um gênero maior das infrações penais. Infração penal, então, é uma expressão genérica do qual nós extraímos duas espécies, os crimes e as contravenções. No Brasil, isso que eu vou falar para você pode até soar um pouco bobo, mas não, é importante. No Brasil, a gente trata os crimes como sinônimos de delitos, ok? Por isso que você pode chamar crime como sinônimo de delito por aí afora. Vai estar correta essa expressão. Diante disso que eu expus, o que a doutrina fala? A doutrina vai afirmar para nós que nós adotamos aqui no nosso ordenamento jurídico uma teoria dicotômica ou bipartida ou dualista, se você preferir essa terminologia, para afirmar então que infração penal é um gênero do qual extraímos essas duas espécies e os delitos são sinônimos dos crimes. Então nós teríamos crimes e contravenções ou delitos e contravenções. Também estaria certa esse tipo de afirmação, ok? Em concurso público, já caiu a seguinte afirmação. Pensa aqui comigo. Imagina que, se cai no enunciado da prova, é correto afirmar que no Brasil, com relação às infrações penais, adotamos uma teoria tricotômica ou tripartida. Certo ou errado? Isso já foi enunciado de prova. Nesse caso, como você já sabe, isso está errado. Perfeito. Agora, se você aprofundar um pouco mais no direito penal, especialmente no direito penal comparado a outros ordenamentos jurídicos, isso vai até fazer um pouco de sentido para você. Como curiosidade, eu quero apresentar para você, e como uma nota de aprofundamento, que em outros países, como por exemplo na França e nos Estados Unidos, há sim uma divisão tricotômica, uma divisão tripartida. Existe diferença entre os termos contravenções, delitos e crimes. Nesses países que eu citei, França e Estados Unidos, você teria as contravenções como infrações com baixo potencial de dano. Você teria aqui os delitos como infrações intermediárias. E você teria os crimes como infrações mais gravosas, entendeu? Então existe essa diferenciação. O nosso modelo brasileiro seguiu a linha do direito penal alemão. Lá na Alemanha, a gente tem somente essas duas espécies, as contravenções e os crimes, e o termo delito aparece como sinônimo de crime. Feita essa primeira observação, então, aprofundando um pouco mais no direito penal, agora a gente começa a vislumbrar quais são as diferenças existentes entre os crimes e as contravenções. No seu material, é legal você estar acompanhando com um caderno, porque eu vou fazer um quadro comparativo muito bacana para você revisar depois dessa aula, quando você quiser. Então vamos juntos? Bom, a primeira diferença está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Então, a primeira diferença entre os crimes e as contravenções está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Perceba que eu não falei LINDB, tá? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não é isso. É a Lei de Introdução ao Código Penal. Gente, o que fala esse dispositivo? Se você encontrar esse dispositivo, né, e todos os dispositivos aqui que eu citar na aula com relação às contravenções, eu vou deixá-los relacionados aqui, inclusive esse, então você vai perceber a partir da leitura desse dispositivo o quê? Que as infrações penais, no tocante aos crimes, então nós vamos ter o seguinte: crime é infração penal cuja lei comina como pena o quê? Reclusão ou detenção. Isso pode aparecer de forma cumulativa, isolada ou alternativa
a pena de multa. Então, a primeira anotação importante que você tem que lembrar é que os crimes são as infrações penais punidas com reclusão ou com detenção. Detenção, ok? Reclusão ou detenção. E isso pode aparecer junto ou não com a pena de multa. Mas aqui a gente está vendo as diferenças. Já as contravenções, de acordo com esse mesmo dispositivo, artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, nós vamos ver que as contravenções, elas têm a pena de prisão simples. Isso pode vir de forma isolada, ou de forma alternada, ou de forma cumulativa com a pena de multa. Então, o que caracteriza aqui as contravenções é você ter como sanção a prisão simples. A prisão simples, ok? Então, essa é a primeira diferença que a gente encontra na nossa legislação com relação aos crimes e às contravenções. Para fins de prova, você tem que lembrar que crimes são punidos ou com reclusão ou com detenção. Por exemplo, o homicídio. Como que você me prova que o homicídio é um crime? Pô, professor, matar alguém, tá lá no Código Penal. Mas qual que é a prova de que aquilo lá é tecnicamente um crime? Porque no preceito secundário você vai encontrar ali o quê? Uma reclusão de 6 a 20 anos no caput e ali logo na sequência do artigo 121. Entendeu? Então, a prova de que o 121 é um crime é porque lá matar alguém é punido com reclusão. E assim por diante. Todos os dispositivos que nós temos na parte especial do Código Penal são crimes, porque todos têm uma pena de reclusão ou detenção cumulada ou não com a pena de multa. Fácil? E as contravenções? Aí você encontra todas elas. E lá no decreto 3688 de 1941, você vai encontrar todas as contravenções penais. Bom, para você saber as diferenças entre reclusão, detenção e prisão simples, que são regimes de cumprimento de pena, eu gravei um vídeo completo sobre todas as diferenças com relação a esses institutos. E você pode conferir aqui no link que eu relacionei acima no vídeo, ok? Então, essas diferenças aqui são basicamente quanto à possibilidade de fixação do regime inicial. Se você pensar em reclusão, a reclusão admite como regime inicial o fechado, o semiaberto ou aberto, enquanto a detenção admite como inicial o regime semiaberto ou aberto. Agora, a prisão simples admite o regime inicial, semiaberto ou aberto. A diferença entre detenção e prisão simples é a seguinte, que se no curso da execução, no semiaberto, o agente praticar alguma falta, por exemplo, violar as condições, quando ele é punido com detenção, cabe regressão para o regime mais gravoso, para o regime fechado. Agora, jamais você vai admitir regressão para o regime fechado na contravenção penal punida com prisão simples, ok? Mais uma vez, isso aí tem uma aula específica aqui no meu canal com relação a regime inicial de cumprimento de pena. Bem legal, a gente analisa todas as peculiaridades com relação a essas hipóteses. Vamos juntos? Próxima diferença que eu quero trabalhar com vocês é a seguinte. Então, passe uma régua aí no seu material. E a próxima diferença, provavelmente você já ouviu falar. Gente, e aqui nós tivemos uma novidade em razão da aprovação do pacote anticrime. A diferença diz respeito ao limite máximo de cumprimento de pena. Qual que é o limite das penas? Em se tratando de crimes, qual que é o limite das penas? Em se tratando das contravenções. Se você olhar no Código Penal, o artigo 75, que foi recentemente alterado, ele vai dizer que o limite de cumprimento de pena em se tratando de crime será de 40 anos. Então, o limite será de 40 anos. Então, fica ligado, porque no Brasil, você já ouviu falar, e isso está estampado no texto da Constituição, que a gente não admite prisão perpétua, apenas de caráter perpétuo. É vedado pelo artigo 5º da Constituição Federal, ok? Então tem essa limitação. Antes da reforma, nós tínhamos um prazo, mas ele era de 30 anos, ok? Agora é 40 anos. Bom, e com relação às contravenções penais?
Qual será o limite máximo aqui das penas? No caso das contravenções penais, você tem que ficar ligado porque a lei de contravenções penais traz um prazo máximo de 5 anos. O prazo máximo no caso das contravenções penais é de 5 anos. Então, guarda essa informação. E isso está expresso na lei de contravenções. Próxima diferença entre os crimes e as contravenções, nós temos que destacar para vocês é o seguinte. Bom, é com relação à tentativa. Gente, em regra, é perfeitamente possível tentativa no caso dos crimes. Mas você tem que tomar cuidado porque isso aqui é em regra. Então, como é que você vai anotar isso no seu material? Você vai colocar lá no material que, em regra, nos crimes, admite-se a tentativa. Ponto. Então, você coloca assim de um lado do seu quadrinho aí no seu caderno para ficar bacana, ok? Beleza. Por que eu coloquei em regra? Porque a gente tem várias exceções, pessoal. Existem vários crimes que não admitem tentativa, mas isso aí levaria aí um bom tempo para eu apresentar para vocês todas as hipóteses de crimes que não admitem tentativa. Por exemplo, não cabe tentativa em crimes culposos, quando a gente está trabalhando com a culpa própria, não cabe tentativa, por exemplo, em crimes de perigo abstrato, em crimes de atentado ou empreendimento, certo? Então, tem que tomar cuidado com essas particularidades. Agora, em regra, é possível sim a gente falar em tentativa. Mas e com relação às contravenções? Será que é possível falar em tentativa nas contravenções? Olha só, você deve anotar assim no seu material. A tentativa nas contravenções, ela é factível. Entre parênteses, você pode pôr possível. Então, a tentativa nas contravenções, ela é factível, possível. Então, dá para nós imaginarmos a tentativa. Só que você vai colocar uma vírgula aí e vai colocar assim, ó. No entanto, o legislador não pune a tentativa no caso das contravenções. No caso das contravenções, nós não punimos. Então, você vai anotar no seu material aí que não se pune. Não se pune a tentativa no caso das contravenções penais. É até possível a gente pensar no plano teórico, no imaginário, um exemplo aí, né, de perturbação ao sossego tentada. Então, a gente admite tentativa, no entanto, o legislador, por questão de política criminal, resolveu não punir. Então, guarda o seguinte, com relação às contravenções, é factível, é possível nós imaginarmos, é possível que ocorra tentativa, mas nós não vamos punir. Essa é a opção aí do nosso legislador. Entendeu? Beleza? Se cair na prova que contravenção não admite tentativa, cuidado, tá? Cuidado, porque pode ter uma pegadinha aí nessa questão. Ok? Vamos juntos? Vamos para mais uma diferença? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na próxima página para a gente continuar listando. Você já viu comigo 3 diferenças. O que mais que dá para nós trabalharmos aqui com relação aos crimes e às contravenções? A outra regra, gente, que diferencia entre um e outro, é com relação à extraterritorialidade. Extraterritorialidade. E aí, o que é extraterritorialidade? Bom, se você já estudou isso, você vai se lembrar que isso está previsto lá no artigo 7º do Código Penal. Lá no artigo 7º do Código Penal nós temos a extraterritorialidade incondicionada, a extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade hipercondicionada. Essas hipóteses aí nada mais são do que hipóteses nas quais você tem um crime praticado fora do território brasileiro e aí a gente aplica a lei penal brasileira. Em outras palavras, de forma bem simples para você guardar, extraterritorialidade é você aplicar a lei penal brasileira a um crime que aconteceu no estrangeiro, ok? Fácil? Beleza. Gente, só que essa regra do artigo 7º, ela só vale para os crimes. Somente os crimes admitem territorialidade, ou melhor, extraterritorialidade. Então, com relação aos crimes, você vai colocar no seu material que
admitem extraterritorialidade. Agora, as contravenções não admitem. Não admitem. Beleza? Então tem que ficar ligado com essa questão. De um lado, você tem os crimes onde é perfeitamente possível, naquelas hipóteses do Código Penal. De outro lado, a lei das contravenções penais veda a hipótese de aplicação da lei penal brasileira a contravenções praticadas no estrangeiro. Para nós, isso é indiferente no Brasil, ok? Então, regra de extraterritorialidade só vale para os crimes. Fácil? Muito bem. Vamos para mais uma diferença aqui que eu quero trazer para vocês. A próxima diferença que eu quero trazer para vocês é com relação à competência, galera. Essa diferença aqui, competência. Essa diferença aqui, ela é um pouco mais delicada. E isso aqui, inclusive, já foi objeto de questão de segunda fase do exame de ordem. Fica ligado então, ó. Como que isso apareceu? Gente, os crimes, nós muito bem sabemos que nós temos crimes aí que podem ser processados em várias esferas. Se nós pensarmos na justiça comum, nós temos crimes que são processados na justiça comum estadual, né? E na justiça comum federal. Na forma do artigo 109, a partir do inciso 4º da Constituição Federal, você vai ver a competência ali da Justiça Federal no tocante aos crimes, entendeu? Mas nós temos que lembrar que no Código Eleitoral também há previsão de crimes, e esses crimes são julgados na Justiça Eleitoral, e que a gente também tem um Código Penal Militar. E os crimes do Código Penal Militar, eles são submetidos à jurisdição da Justiça Militar. Gente, para você guardar aqui e anotar no seu material, eu quero que você anote que a única justiça no Brasil que não vai trabalhar em hipótese alguma com crimes, com direito penal, é a Justiça do Trabalho, tá bem? A Justiça do Trabalho não vai exercer jurisdição penal. Inclusive o STF já decidiu sobre essa matéria, que a Justiça do Trabalho não tem jurisdição penal, ok? Então você vai ter crimes que são processados na Justiça Comum Federal, na Justiça Comum Estadual, na Justiça Militar e na Justiça Eleitoral, a depender aí da peculiaridade do crime que for praticado. Fácil? Beleza até aqui? Ok. Só uma dica para você com relação a concurso também. Gente, e se, por exemplo, ainda pensando nesse conteúdo aqui, o juiz, numa audiência lá trabalhista, né, na Justiça do Trabalho, se depara com um falso testemunho. E aí a testemunha vai lá, testemunha arrolada pela parte, pelo empregador, vai lá e começa a mentir, de forma escancarada, mentindo. O juiz dá uma advertência: se a senhora manter essa versão, eu vou te dar voz de prisão pelo crime de falso testemunho. E a testemunha continua mentindo, e o juiz vai lá e prende a testemunha em flagrante. Nessa situação aqui, o crime aconteceu numa vara do trabalho, aconteceu numa audiência trabalhista. Quem que é competente para julgar esse crime de falso testemunho? Pergunta. Nesse sentido, galera, fica ligado, tá? Porque é entendimento cristalizado pelo STJ de que, nessa hipótese, o juízo competente para julgar o crime de falso testemunho é o juízo federal. Vai ser um juiz federal que julga esse crime de falso testemunho acontecido lá, ocorrido numa audiência trabalhista. Ok? Fácil? Beleza. Então, com relação à competência, coloca aí, ó. Justiça Comum dos Estados, Justiça Federal, Justiça Militar e Justiça Eleitoral com relação aos crimes. Ok, agora cuidado. Com relação às contravenções, eu quero que você anote, tá? E anote com muito cuidado o que eu vou ditar para você agora. Vou com calma, para você anotar. Gente, com relação às contravenções, você vai anotar o seguinte. Coloque assim no seu material. Em regra, vírgula, as contravenções serão processadas e julgadas na Justiça Comum Estadual, ok? Então, ó, em regra, as contravenções são julgadas e processadas, na Justiça Comum Estadual, vírgula, salvo se o contraventor
possuir foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Entendeu? Então, ó, salvo se o contraventor possuir foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Um exemplo aqui que eu posso trazer para vocês é bastante simples. Imagina que é um juiz federal que praticou a contravenção penal. Gente, um juiz federal, se ele pratica um crime, ele possui foro por prerrogativa de função. Ele não é julgado por outro colega dele, juiz de primeira instância. Ele vai ser julgado no respectivo Tribunal Regional Federal, entendeu? Então, se ele pratica a contravenção, ainda que contravenção não seja de competência da Justiça Federal como regra, a gente vai ter aqui uma contravenção processada perante o Tribunal Regional Federal. Então, se você pensar que um parlamentar, um deputado federal, por exemplo, praticou uma contravenção, quem vai julgá-lo é o Supremo Tribunal Federal, o governador do estado, o STJ, um procurador da República, o respectivo Tribunal Regional Federal. Então, são todos órgãos que têm natureza federal, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com essa observação. Primeiro, que as contravenções estão excluídas como regra da Justiça Federal, exceto quando o contraventor, aquele sujeito ativo da contravenção, tiver foro por prerrogativa de função na área federal. Tudo bem? Fácil? Beleza. A próxima diferença que eu quero trabalhar com vocês, já estamos na sexta diferença, ela corresponde à diferença no tocante à ação penal. Ação penal. E, gente, a ação penal, aqui é bem simples. Se você tem alguma noção de processo penal, você vai se recordar do seguinte. Com relação aos crimes, nós temos a ação penal pública e nós temos a ação penal privada, né? Então, nós temos crimes que são processados por meio de ação penal pública. E quem que é o titular da ação penal pública? De acordo com o texto constitucional, a quem compete exercer privativamente a ação penal pública? Ao Ministério Público, né? Está no artigo 129, inciso 1º da Lei Federal, gente, ou melhor, da Constituição Federal, né? Da nossa Carta Magna. Gente, então, existe a ação penal pública e existe a ação penal privada. E nesse caso aqui, nós temos aí a atribuição que passa, por exemplo, para o advogado, né? Gente, então, quem que é o titular dessa ação? É o Ministério Público, enquanto dessa vai ser o advogado. Cuidado! Qual que é a peça inaugural da ação penal pública? Tecnicamente, nós a chamamos de denúncia. Qual que é a peça inaugural da ação penal privada? Que inaugura a ação penal privada? Queixa-crime, entendeu? Queixa-crime. Esse é o nome da peça privativa do advogado, ok? Que deflagra a ação penal nessa sistemática. Como que você vai saber aqui que uma ação penal, um crime é processado por meio de ação penal pública ou privada? A depender do que constar na legislação, tá bem? A gente não vai mergulhar nessas diferenças, mas você pode verificar que a ação penal pública ainda ela se desdobra em ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada, seja a representação da vítima, seja a requisição do ministro da Justiça, ok? Essas particularidades fica para uma aula de processo penal. O que eu quero que você guarde aqui não é isso aqui, as diferenças, o aprofundamento, todas as espécies de ação penal, porque esse conteúdo é bem extenso. Eu quero que você guarde que os crimes vão variar de acordo com o que está na legislação, né? Se a lei não fala nada, é ação penal pública incondicionada. Se a lei fala que exige representação da vítima, pública condicionada à representação. Se processa mediante queixa ou por iniciativa privada, alguma coisa assim, aí a ação penal é privada. O sujeito aqui, ofendido, tem que contratar um advogado para daí deflagrar a ação penal. Ok. Todas as contravenções, por outro lado, elas são processadas mediante ação penal pública, mas aí vem a sacada. Todas são pública incondicionadas. Beleza? Então, todas as contravenções penais são processadas mediante ação penal pública incondicionada. Isso tem que estar em destaque no seu material. Maravilha? Tudo bem até aqui?
Fácil. Então vamos lá. Prosseguindo aqui, vamos girar nossa página aqui, ó. Muito bem. A próxima diferença que eu quero trazer para vocês é uma diferença no que toca às prisões cautelares. Bom, se você pensar em crimes, nós temos como regra no nosso sistema a possibilidade de admissão das prisões cautelares, como regra, tá? Lembrando que em processo penal nós vamos encontrar várias exceções. Gente, as prisões que eu me refiro aqui são prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Ok? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Gente, como regra, tá? Pelo amor de Deus, eu sempre coloco como regra porque existem exceções, beleza? Como regra, crimes admitem prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, né? Nós vamos encontrar essa possibilidade, ok? É claro que existem lá pressupostos para decretar prisão preventiva. Não é em qualquer caso que deve ser decretada a prisão preventiva. Aliás, aqui eu gosto muito de uma expressão utilizada pelo professor Luiz Flávio Gomes, que infelizmente nós perdemos nesses últimos dias, um professor que eu admiro muito, mas ele gostava de falar que a prisão preventiva seria a extrema ratio da última ratio, né? Então, nós temos direito penal como última ratio, certo? E a prisão, ela viria ainda em última instância, além do direito penal, certo? Então, tem todos os requisitos lá na legislação processual penal, especialmente ali os principais artigos 312 e 313 para falar em prisão preventiva. E a gente também tem uma lei especial que cuida da prisão temporária, né? Aquela prisão que ocorre na fase de investigação. Gente, os crimes, eles vão admitir como regra essas possibilidades, né? Desde que preenchidos, claro, os requisitos de cada uma delas. Lembrando que parte da doutrina vai falar que o flagrante não é uma prisão cautelar, e sim pré-cautelar, porque com a reforma que nós tivemos no ano de 2011, aí a gente não pode mais manter uma pessoa presa em flagrante. Então o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, agora pelo pacote deve-se designar oficialmente a audiência de custódia. Antes não estava isso expresso no texto do CPP, mas só na resolução do CNJ, e os juízes já estavam realizando, mas hoje já está no texto do CPP, então deve-se apresentar o sujeito perante a autoridade judicial, e aí o juiz vai deliberar sobre a liberdade provisória ou sobre a questão da conversão em prisão preventiva. Então não dá para nós mantermos um sujeito preso em flagrante, ok? Não vamos nos aprofundar nesses aspectos aqui, porque isso também demandaria uma longa aula só para a gente estudar todos esses institutos. Mas eu quero que você destaque que isso aqui vale para os crimes, beleza? Nós não admitimos nenhuma dessas hipóteses no caso das contravenções. As contravenções a gente não admite. Não se admite no caso das contravenções, nem o flagrante, nem a preventiva, nem a temporária. Então, seguindo o nosso quadro comparativo, você vai ver que essas hipóteses aqui, dessas medidas aqui cautelares, elas não se aplicam à contravenção penal. Professor, tenho uma dúvida. E se eu pego o cara cometendo uma contravenção penal, o cara tá lá perturbando o sossego, eu vou dar voz de prisão em flagrante para ele? O que vai ser feito? Nessa situação, galera, a gente não faz um flagrante, o delegado ele não vai fazer um auto de prisão em flagrante. Nessa hipótese, se o sujeito lá ele é pego praticando uma contravenção penal, popularmente nós vamos ter a lavatura do quê? Do TC, que nós conhecemos tecnicamente como termo circunstanciado, que é um procedimento aqui um pouco mais simplificado que o auto de prisão em flagrante. Então, na hipótese de você se deparar com um agente praticando uma contravenção, nós vamos lavrar um termo circunstanciado. Maravilha? Fácil? Tudo bem até aqui? E vamos lá, vamos fechar esse nosso encontro analisando mais uma diferença. E essa diferença toca ao sursi. Cuidado, tá? Vou te dar uma dica de ouro. O Código Penal
traz essa disciplina aqui lá no artigo 77 e vai tratar da suspensão condicional da pena, que é um último instituto despenalizador ali cabível, né, no momento da sentença condenatória. O juiz ele fez tudo, condenou, e aí depois ali que ele estipula a pena, ainda ele vê se é o caso de conceder a suspensão condicional da pena. É um benefício que está lá no artigo 77 e seguintes do Código Penal. Muito bem, e esse termo aqui, sursi, eu quero que você tome muito cuidado ao pronunciá-lo, tá? Não saia por aí, pelo amor de Deus, pronunciando surcias, né? Por favor, não se pronuncia surcias. Você vai pronunciar sem o som do último S, ok? Sursi, porque é uma palavra em francês. Muito bem? Então, aprenda essa questão aqui e fale bonito aí pela prática. Se você está na faculdade, já impressione o seu professor falando sursi, ok? Nada de falar sursis por aí. O que eu quero que você guarde é o seguinte: existe uma diferença bem interessante com relação ao sursi que está no Código Penal para o sursi que está na Lei de Contravenções. O período de prova é diferente aqui nas situações. Gente, no Código Penal nós temos 4 hipóteses de sursi: sursi simples, especial, sursi etário e sursi humanitário. Não vamos também aprofundar no estudo disso. Mas o período de prova entre um e outro varia, né? Porque você vai ter 2 tipos de período de prova, que é o período em que o sujeito vai cumprir as condições. Um período que vai variar de 2 a 4 anos, que é no caso do sursi simples ou do sursi especial, ou um período de prova de 4 a 6 anos, que vai ser nas hipóteses lá do sursi etário ou do sursi humanitário. Agora, nas contravenções, também é possível nós aplicarmos esse instituto aqui. Só que o período de prova lá, ele vai variar de 1 a 3 anos, ok? Então, o período de prova é diferente. Período de prova é diferente. Então, o período em que o sujeito vai ficar cumprindo as condições ali fixadas pelo magistrado. Compreendeu? Então, o que muda dos crimes para as contravenções é o período de prova no tocante ao sursi. Com isso, nós vimos aí as diferenças, as principais diferenças que podem ser exigidas em concurso público, em exame de ordem e que você precisa saber para sua prática aqui como operador do direito. Para a gente fechar então, vamos fazer uma revisão rápida. Nós vimos então que a primeira diferença entre crimes e contravenções está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Crime é infração penal punida com reclusão ou detenção de forma cumulativa ou não com a pena de multa, não é? Então, nós temos as contravenções punidas com prisão simples e isso pode aparecer junto ou não com a pena de multa. Bem simplificado aqui nesse momento de revisão. Gente, com relação aos crimes, o limite máximo de cumprimento de pena será de 40 anos, hoje pela redação atual do Código Penal, enquanto nas contravenções, 5 anos. Falei para vocês que, em regra, os crimes admitem tentativa, enquanto que nas contravenções nós não punimos a tentativa, embora ela seja possível, ela seja factível. Nós vimos também um aspecto relacionado à extraterritorialidade. É possível aplicar a lei penal brasileira no caso de crime praticado fora do Brasil? É possível, desde que você enquadre em uma das hipóteses lá do artigo 7º do Código Penal. Então, crime, em regra, admite a extraterritorialidade. Agora, nas contravenções, nós não aplicamos aquele regramento, ok? Não vale extraterritorialidade. Com relação à competência, nós vimos que os crimes, eles podem ser processados na Justiça Comum Federal, na Justiça Comum Estadual, que você tem crimes processados na Justiça Eleitoral, na Justiça Militar, e que a única justiça que não trabalha com matéria penal é a Justiça do Trabalho. Ok, agora com relação às contravenções, você viu que as contravenções são processadas e julgadas, em regra, na Justiça Comum Estadual, exceto se o contraventor possuir foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Nós ainda analisamos uma diferença no tocante à ação penal.
Os crimes podem ser processados mediante ação penal pública, condicionada ou incondicionada, e nós temos ainda a ação penal privada para processar crimes. Agora, nas contravenções, todas elas são processadas mediante ação penal pública incondicionada, ok? Todas as contravenções, ação penal pública incondicionada. E aí, a gente já chegou aqui na última parte. Com relação às prisões cautelares, olha só, flagrante, preventiva e temporária, isso aí você só trabalha em crimes. Nós não trabalhamos isso no campo das contravenções. E o período de prova do sursi é diferente. No Código Penal, ele varia de 2 a 4 anos ou de 4 a 6 anos. Enquanto que na Lei de Contravenções, o período de prova do sursi, ele varia de 1 a 3 anos. Com isso, galera, a gente fecha aqui mais um encontro de direito penal. Foi uma aula aí que exigiu um certo grau de transpiração. Parabéns se você chegou até aqui. Eu espero que o teu material tenha ficado muito bacana. Se você gostou desse vídeo, não deixa de comentá-lo aqui embaixo, descer suas considerações com relação ao nosso encontro, certo? E eu também peço para você deixar um likezão aqui e se inscrever no canal e se assinar o nosso sininho para ser notificado quando eu postar aqui outras aulas de direito penal. Então, eu te espero na próxima aula de Direito Penal. Um forte abraço!